O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde. Estamos no Flitabira, em sua terceira edição. Carlos Drummond de Andrade, o poeta epistolar. Apresentação feita em 2 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, Flitabira, com a professora Delcy Cristina, Solange Alvarenga e Lúcio Sampaio. Esta ocorre em um lugar aberto, perto de uma grade de metal. Há um pequeno palco onde os palestrantes conversam. Cadeiras foram dispostas na frente do mesmo para os espectadores. De trás do palco há um grande telão que ocupa quase toda a dimensão do palco. No telão está o nome do evento, com seu design de tom branco sujo, e a intérprete de Libras, uma mulher negra de cabelos presos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo dito. Em cima do palco há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Lúcio Sampaio, um homem branco de cabelos curtos e brancos apenas na lateral da cabeça, porém tem barba de tom branco. Ele traja camiseta de botão branco estampada de preto e calça jeans. Usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Delcy Cristina, uma mulher negra de cabelos castanhos lisos, cujo comprimento lhe passa um pouco dos ombros. Ela traja camiseta de botões branca e calça estampada de laranja e bege. Usa óculos retangulares. A terceira e última pessoa é Solange Alvarenga, uma mulher branca de cabelos cacheados de tom vermelho, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja regata e calça preta e usa óculos redondos de aro grosso preto. Leva no pescoço um colar dourado. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se terceiro Flitabira. Você falou assim, uai, do cometa. Aí eu falei assim, gente, as pessoas guardam, né? E depois de muito tempo, o cometa, para mim, foi como uma aprendizagem, né? E depois de muito tempo, eu escrevi algumas coisinhas no cometa, mas bem mais tarde, na época de Marcelo, já bem depois. Mas porque o cometa me ensinou muito, né? E as pessoas eram jovens que trabalhavam, eu não era a única mulher, tinha Silvaninha, que era secretária. Aí passaram por lá várias pessoas rapidamente, mas uma grande aprendizagem para mim. E depois de lá, né, eu fui para a FACH, trabalhei como redatora da Rádio Caraça, né, fui professora e acabei fazendo o concurso da Fundação Cultural, que eu passei, né, no primeiro lugar e fui chamada. E continuo até hoje com a história de Carlos Drummond de Andrade, que começou quando eu tinha 9 anos, no Colégio Nossa Senhora das Dores. Eu declamei infância no palco do colégio. A partir daí, foi um amor, né, pela vida e pela obra de Carlos Drummond de Andrade. Então, esse foi seu primeiro contato com a obra de Drummond? Sim. E hoje, com tantas correspondências, com tanta história dessa área de Drummond,
que ele escrevia e correspondia, como eu já disse, com tantas pessoas. Eu até penso que eu estou reunindo, né, penso até em publicação, Drummond com as mulheres. Gente, como Drummond era generoso, sabe? Como que ele era sensível, inteligente com as mulheres escritoras do Brasil. Vocês imaginam isso? Então, tem uma escritora aqui que eu gosto muito, maravilhosa, eu gostaria de ler todas as cartas dela, são de correspondência com Carlos Drummond de Andrade, Zilá Mamed. Zilá Mamed é uma escritora de Natal, uma grande escritora, escreveu vários livros e ela correspondia com Drummond. E ela, desde o início, ela enviou correspondência para ele, falando sobre os poemas dela. E Drummond, inclusive, do primeiro livro, disse a ela o seguinte, este poema eu gostaria de ter feito. E a forma como Drummond, quando não gostava dos poemas dela, quando ele achava que tinha alguma palavra que não era legal, ele falava assim, olha, eu não sou um crítico literário, mas, se eu fosse você, eu poderia mudar alguma palavra. Então, como que Drummond era maravilhoso, né? Eu vou ler aqui para vocês uma das cartas, eu vou tirar até de sorte, que aqui tem várias que eu marquei, que são muito interessantes. Quer ver essa aqui? Rio, ele corresponde com ela desde 1959. Então, eu vou ler uma de 1981. Zilá, querida, você é mais rara do que a flor de maio, que só aparece uma vez por ano. É a mais preciosa. Carta de você faz bem a gente. Só que, dessa vez, trouxe as notas tristes da doença de seu pai e da morte de seu sobrinho. Imagino que isso representa para o seu coração e fico desejando que o trabalho e o tempo sejam benéficos como grandes cicatrizadores. Concordo com você. Não fomos preparados para aceitar a morte. E, em geral, somos mal preparados até para viver. Acho linda a programação dos animais ditos irracionais, que nascem, vivem e morrem com a maior naturalidade. Mas deixamos de filosofices. Gostei de você ter gostado dos livros do Marcos Acioli e do Fernando Pi, tão diferentes um do outro, e ambos tão generosos para com o velho poeta. Informação. O poeta se diverte. Saiu no Correio da Manhã, suplemento literário de 3 de julho de 48. Achou-se um caderno de notas. Não foi publicado em Sombra, em Sim, em Rio Magazine, 1945. Não tem o número da edição. Nem o mês. Creio que as páginas não eram numeradas. O telegrama João Cabral já está em renovação. Recife, ano 3, número 3, junho de 1941, página 4. É só? Pergunte mais. Só uma coisa eu não lhe posso responder. Quando seremos ou teremos uma democracia? Isso acho que nem Deus sabe e nem saberá. Todo carinho e saudade no abraço deste seu velho amigo, Carlos. Então, ele foi importantíssimo, né, para Zilá Mamed desde o início. E eu escolhi essa carta porque não terá tempo, mas tem outras maravilhosas aqui. Outra pessoa também que correspondeu com Drummond, já idosa, e tornou-se escritora. Eu tive o prazer de ir a Goiás e participar de uma mesa na casa de Cora Coralina. E Drummond foi que, inclusive, fez uma publicação do jornal falando da grande poetisa que é Cora Coralina. Eu só vou ler um pedacinho também por causa do tempo. Ele publicou no Jornal do Brasil, né, de 27 de novembro de 1980. Este nome não inventei, existe mesmo. É de uma mulher que vive em Goiás, Cora Coralina. Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que começa aberto em rosa. Depois desliza pelas entranhas do mar, surdinhando
música de sereias antigas e de Dona Janaína moderna. Cora Coralina, para mim, a pessoa mais importante de Goiás, mais do que o governador, as excelências parlamentares, os homens ricos e influentes do Estado. Entretanto, uma velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção, identificada com a vida como ela é. Por exemplo, uma estrada. Drummond correspondeu com a Cora, inclusive nós temos algumas cópias de carta, e deu início a essa grande poetisa mais tarde. Outra pessoa também maravilhosa, gente, uma das grandes escritoras brasileiras que eu passei a conhecer através de Carlos Drummond de Andrade, é a Dalgisa Neri. A Dalgisa Neri escreve poemas, escreve romances, inclusive alguns livros dela tem... Drummond que fez a apresentação dos livros de Dalgisa Neri. Ela foi jornalista também, e ela participava também das reuniões na casa de Plínio Doyle. E tem um poema, e ela escreveu há muitos anos, que ela fez em 1937, e dedicou a Carlos Drummond de Andrade. Vejam só a Dalgisa. Integração. Se te amo, é porque me amo. Se quando erras, perdoo, é porque me absolvo. Se te compreendo, é porque eu só me explico. Nunca silencies, porque meu pensamento enche o teu vazio. Nunca te afasta, porque estou perto. Minha carne e meus ossos comovidos sentem como um cilício a presença do teu peso no meu caminhar. Se te amo, é porque quando te amo, me acho. Quando grito, só te escuto, e a orelha que me ouve. Chama-me boa-aventurança. Não tens distância, porque fui concebida contigo, e não teremos limite pela nossa fusão de origem fora do espaço e do tempo. Tem vários livros dela lá, e vários com prefácios de Carlos Drummond de Andrade. Agora eu vou contar, tem vários outros livros de correspondência de mulheres com Drummond, mas vou contar 2 casos interessantes ocorridos em Itabira. De repente, da cidade de São Paulo, parou um táxi na porta do memorial, uma senhorinha, bem idosa, que correspondia com Drummond, e falou: vinha antes, que eu não sei quanto tempo tenho, eu quero conhecer a cidade que viveu Carlos Drummond de Andrade. Aí disse que frequentou a casa dele, e que Drummond também foi muito generoso com ela, corrigiu os textos dela, a recebeu bem. E ela ficou 3 dias em Itabira com táxis. Aí eu acompanhei ela em vários espaços aqui da cidade, e depois ela foi embora, deixou cartas, cópias de cartas e tudo. E a outra foi a coordenadora, na época, do curso de letras da Universidade de São Carlos, apaixonada por Drummond. Eu não sabia que era escritora também. Só que ela falou que não teve o prazer de conversar, e de conhecer Drummond. Mas ela chegou aqui em Itabira e fez vários poemas, a andar pela cidade, a conhecer as ruas, os lugares por onde Drummond passou. E ficou aqui vários dias indo ao memorial. E, inclusive, até eu tive o prazer, não trouxe, que é demais, de receber dela 2 poemas que ela fez para mim, por também ter passeado. Então, como vocês viram, Drummond foi um poeta maravilhoso. E todas essas cartas que nós temos com referência a essas mulheres brasileiras que ficam esquecidas, porque a gente sabe o seguinte: de todas as que eu citei aqui, aposto com vocês que poucas vocês conhecem, a Dalgisa Neri, Zilá Mamed, Cora Coralina é mais conhecida. Nossa Senhora, Elizabeth quase Pichon. que eu já ia passar para os itabiranos, e vou falar de uma outra correspondência também que Drummond fez com Elizabeth Bishop. Elizabeth morou no Rio, então era mais fácil, às vezes, ela chegou a encontrar com Carlos Drummond de Andrade, além das correspondências. Depois ela mudou-se para Ouro Preto.
Inclusive, é interessante, se vocês quiserem saber como que era a vida de Elizabeth Bishop, né? Ela é americana, e era americana, né? Filha de pais ingleses, e veio para o Brasil. E ela era modernista também, escritora. E ela tem um filme que fala da vida dela no Brasil, chamado Flores Raras, que é até com Glória Pires, né, que ela teve um relacionamento com a Tota no Brasil, que foi aquela mulher que fez o aterro do Flamengo. Então, a Elizabeth Bishop, ela escreveu uma carta em inglês, que eu não vou ler para vocês, porque vai ficar difícil de traduzi-la aqui. Aí Drummond responde para ela, né, em Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1963. Prezada Elizabeth Bishop, foi uma surpresa muito agradável saber que a minha viagem na família havia merecido a honra de ser traduzido pela senhora para o inglês. Infelizmente, não me chegou às mãos essa tradução. Teria sido enviada, talvez, para o meu antigo endereço, na rua Joaquim Nabuco. Há alguns meses, mudei-me de lá, e a casa foi demolida. Como poderia eu não gostar do seu trabalho, prezada Elizabeth Bishop? Tenho a mais viva admiração pela sua poesia, e desse sentimento decorre plena confiança nos seus dons de recriadora poética da língua inglesa. Como, por outro lado, é muito imperfeito o meu conhecimento dessa língua, não me sentiria autorizado a fazer sugestões sobre qualquer aspecto da tradução. O que sei é que meus versos se enriquecerão, tratados pela maestria da intérprete. Só me resta, pois, agradecer-lhe a alegria que me proporcionou e aguardar a publicação projetada. Sou particularmente sensível à sua iniciativa de traduzir à mesa, pelo que este poema representa para mim. Passando para o inglês, é como se eu mesmo voltasse um pouco às origens geográficas da minha família. Com todo apreço e simpatia, a visita cordial de Carlos Drummond de Andrade, Rua Conselheiro Lafayette, 60, apartamento 301. Então, quantas mulheres que vocês estão vendo, fora muitas que agora não haverá tempo de falar, que Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né, ajudou muito. E essas mulheres eu trouxe para que fossem divulgadas, para que nós conhecêssemos a obra delas, que muitas mulheres são esquecidas. Né? Desculpa, Solange, pode terminar. Não, pode, se você quiser perguntar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Itabira, porque... Tem tempo? Tem tempo, sim. É porque eu ia só complementar a sua fala, desculpa, que a gente sabe que Drummond não deixava carta sem respostas, né? E imagina a alegria dessas mulheres, né, de receberem uma carta de Drummond com esse olhar sensível, né, e falando sobre o texto que elas produziram, que até então eram anônimas, né, para o grande público eram anônimas, né, e um grande poeta falar disso. Mas aí eu vou pedir para você estar falando para a gente sobre as cartas que Drummond escreveu aos itabiranos, né, e até, inclusive, alguns doaram ao memorial, né? Olha, o que é importante é que, cada dia que passa, nós recebemos mais cartas. Quando não é original, são cópias. Outro dia, Genin mandou, acho que Lúcio enviou para ele, nós recebemos as cópias, que o Lúcio vai falar muito bem sobre isso, as correspondências com Carlos Drummond de Andrade. Né? Mas, outro dia, nós tivemos o prazer de receber as cartas do Carlito, que é da família de Carlos Drummond de Andrade, né, o Carlito Andrade. Ele doou todas as correspondências dele com Drummond. Inclusive, vou ler o último bilhete que Drummond escreveu, faltando 7 dias para a morte dele, está aqui, que é original, que essa família maravilhosa nos contribuiu com isso. Ele levou a história da família e da família Andrade, que Drummond, né, Andrade, e nós temos uma outra carta aqui também, que é original, de Carlos Drummond de Andrade para o advogado Antônio Sampaio, né? Eu tenho que pegar um nome aqui.
ele escreveu a Carlos Drummond de Andrade, dizendo ao Drummond que o nome dele era Carlos Andrade, que ele não havia sido registrado como Carlos Drummond de Andrade. E é verdade. E o interessante é que Drummond respondeu que ele não sabia disso. E depois, pesquisando aqui, eu descobri que o pai colocou o Drummond quando foi matricular no grupo. Até então, era só Carlos Andrade mesmo. Essa carta está aqui. Que era no grupo escolar aqui, né? Era o grupo escolar, na época, Carvalho de Brito, que depois passou a ser grupo escolar Coronel José Batista. Eu vou passar essas cartas para vocês. E Drummond, gente, correspondia com as professoras de Itabira, com Miriam Brandão, Lindita, o nome dessa senhora, atrás de você, Aninha, Terezinha. E com pessoas, com criança. Eu encontrei uma moça aqui na Penha que correspondeu com o Drummond quando ela era pequenininha, 6 anos, levou a carta. E a cada dia aparece. E o que eu imagino que ninguém deve saber, chegou para o memorial, uma pessoa enviou uma carta de 1928, então Drummond tinha 26 anos, de Belo Horizonte, perguntando se a assinatura era de Carlos Drummond de Andrade. Eu, mais que depressa, vi o Carlos lá. Aí falei, gente, o que é isso? Uma mãe doente conhecia Carlos Drummond de Andrade, ficou sabendo que ele fazia poesias. Ele não tinha publicado nem o poema No Meio do Caminho, que foi na Revista de Antropofagia de 1928, né? A filha estava muito doente, ela pediu Drummond para fazer um poema. Ele fez um poema cheio de rimas, sabe, de métrica, e enviou, e ela agradeceu. Gente, olha para vocês verem a sensibilidade, né, e a generosidade de Carlos Drummond de Andrade. Então, um pouco diferente da proposta modernista, né? Muito, muito diferente. O Drummond das cartas, gente, é um Drummond diferente, mais afetuoso. As cartas que nós temos lá no memorial, que até a Leda falou para a Ida, uma grande amiga de Drummond, eles corresponderam durante muito tempo, e as cartas para a mãe eram verdadeiras cartas poesia. Aquelas cartas, quando você lê, você parece que está lendo poemas, né? E Drummond falava de tudo para a mãe dele, dos problemas da política, da família, né, como que estava Itabira, os irmãos, e indignado com muita coisa que acontecia na cidade, né, inclusive quando o nome da cidade passou a chamar-se Presidente Vargas, em 1942 e até 47. Ele ficou tão indignado que ele disse à mãe dele, o próprio homenageado nem se tocou, nem se nada, e as pessoas da cidade aplaudindo, né? E, olha, gente, tem uma coisa que... isso aqui é até da Maria Luísa Sampaio. É uma cópia de um telegrama de Drummond para você. Você tem ele, né? Pode ler? É porque teve uma época que a Maria Luísa, da prefeitura, junto ao Cometa, que eu lembro, reuniram uma cesta. Você vai falar disso? Sim, ele vai... Vai. Eu vou estar... Vai, não? Não. Não, então você pode estar lendo. Então, tá. Eu quis, na época do aniversário de Drummond. Então, quando Drummond recebeu, dizem que ele nem podia comer doce de leite, comeu até se fartar, né? Então, o telegrama Maria Luísa, né, assessora de Relações Públicas da Prefeitura Municipal, ele diz no telegrama, não sei como exprimir minha emoção ao receber terna visita Itabira através, como o telegrama cortou, Itabira através de suas palavras carinhosas e inúmeros presentes que atestam altos valores criativos e sentimentais da nossa gente, PT. Peço aceitar meu profundo agradecimento, dividindo com todos, generosos conterrâneos que me distinguiram com lembranças tão deliciosas. PT, apertado abraço, Carlos Drummond de Andrade. Então, nessa ocasião, né, que ele recebeu esses presentes, né, Solange, ele ficou emocionado, né? Foi uma arca cheia de objetos, né, que foram recolhidos e chegaram até ele.
Essa aqui é uma cópia que eu acho super interessante, porque até hoje a gente não sabe qual é a missão realmente da Fazenda do Pontal. E Drummond, em 1974, respondeu uma carta, né, a Miriam Brandão e outra prefeitura. São 3 cartas, ele falando o que poderia vir a ser a Fazenda do Pontal. Cara Miriam, primeiro, o agradecimento protocolar à chefe do Departamento de Imprensa e Turismo, que teve a gentil ideia de oferecer-me interessante documentação sobre a nova face de minha terra. Apreciei muito este material, que reflete o dinamismo do presente. Agora me dirijo à amiga Miriam, cuja linda carta me deixou comovido. É bom saber de uma leitora como você, sensível e generosa no carinho com que me envolve, irmãos que somos dentro dessa unidade espiritual e histórica chamada Itabira. O que você me diz sobre o projeto de adaptação da Casa da Fazenda do Pontal deixou-me surpreso. Eu pensava que a ideia fosse instalar nela uma espécie de museu regional, a exemplo de outros existentes em Minas. Isso seria de grande interesse cultural e turístico. Mas relacioná-la com a minha pessoa e a minha obra literária, por muito que a iniciativa me sensibilize, acho despropositado. Antes de mais nada, homenagens dessa natureza não devem ser prestadas, na época do Drummond era vivo, né, a pessoas vivas. Vamos deixar que o futuro escolha os nomes a serem lembrados. Como podemos prefigurar o julgamento das gerações vindouras, o prudente é evitar sempre possíveis equívocos e controvérsias nessa matéria. Mesmo, porém, está meio apagado, emitindo por hipótese a conveniência da medida da minha museificação da minha vida. Nasci na cidade, e na cidade me criei. Lembro-me de ter ido à fazenda umas poucas vezes, para a permanência de algumas horas, salvo um rápido período de dias, quando lá residia meu irmão altivo. Guardo breves recordações do Pontal. Para mim, a casa tem muita significação afetiva por ter pertencido a meus pais, e porque na fazenda labutou muitos anos o velho Carlos de Paula Andrade, que pelas manhãs saía de Itabira a cavalo, regressando à tarde. Mas este é um valor sentimental de caráter íntimo. Assim, não se justifica a realização de um projeto que muito me honra, mas que carece de motivação real. Desculpa, porque às vezes está apagado. Gostaria que o distinto prefeito Virgílio Gazira e a Câmara Municipal examinassem o assunto à luz dessas ponderações e dessem ao museu, em estudos, o sentido que ele deve ter. Repositório vivo e atraente dos aspectos tradicionais e evolutivos de Itabira, como na indústria extrativa e de transformação, no ambiente rural, que tenha muito artesanato, no arranjo doméstico, nos costumes, etc. Há muita coisa expressiva a recolher, e estou certo de que os técnicos, ou do IFAM, ou de outra instituição, ajudarão na pesquisa e na ordenação dos objetos. Dessa maneira, nossa terra terá uma bonita casa de cultura, centrada, não discutivelmente numa pessoa contemporânea, mas num complexo social e humano, que despertará muito mais curiosidade e será, sem dúvida, muito mais útil. Com essas coisas escritas de coração aberto, vai o meu abraço cheio de ternura itabirana para você. Então, é o que nós podemos pensar também, se for uma ideia, né, importante para os governantes, nessa sugestão de Carlos Drummond de Andrade para a Fazenda, que ainda não tem uma missão. Essa carta é datada de que ano? De abril de 1974. Solange, então, olha só, olha a riqueza, né, do que a Solange hoje está compartilhando conosco, né? É um material que é inacessível para grande parte, né, das pessoas. De modo geral, a gente não sabia da existência. E ela, como responsável pelo acervo do memorial, então é importante que a gente conheça, né, que a gente visite o memorial, conheça o acervo, que tem tanta coisa de novo
para a gente poder conhecer e saber que Drummond estava nesse momento, né, de um estar não estando, né? E aí eu quero te agradecer muito pela sua contribuição, porque agora eu gostaria de conversar com o Lúcio, porque... Um instantinho. Ah, Aí você quer depois, fazer quem quiser, eu queria ler o último cartão que Drummond escreveu, inclusive para todos, né, porque foi pouco antes dele falecer, foi depois, inclusive, do falecimento da Maria Julieta, que é para um itabirano, e as outras correspondências que não dará tempo, agradecer também à família de João Alfredo, que correspondeu com Drummond, nós temos todas as cópias também, e ele deixou uma pasta, né, de acervo. Agradecer Nandim, que veio de Goiás também, trazendo um acervo para o Memorial Drummond, nós agradecemos muito, e é um local onde de estudo e de pesquisa. E só para lembrar um pouquinho da minha palavra, hoje o memorial é um local de referência nacional, tanto para pesquisa, literatura e sobre cartas, que há muito a ser publicado ainda. Inclusive, neste livro aqui, que eu recebi da Zilá Mamed, ele enviou para mim, a querida Solange, né, está enviando e falando o seguinte: eu li as cartas do Drummond, e eles têm a da Zilá Mamed, que a gente pode também publicar, né, essas cartas. E peço para vocês, né, que tenham cartas, possam levar. E peço também à administração pública, ao prefeito municipal, se quer fazer dessa cidade uma referência sobre Carlos Drummond de Andrade, que o anexo do memorial seja construído. Inclusive, já há o projeto, Altamir Barros está ali, nós fomos juntos ao Rio de Janeiro, ele e a Lorena, e o Jair Valera fez esse anexo, porque nós precisamos de uma reserva técnica, de um auditório, da Biblioteca Maria Julieta, e um local onde nós possamos fazer a higienização e restauração e os pequenos reparos do nosso acervo. Solange, então fica aí esse apelo, né, para que o memorial seja esse centro de estudos e pesquisas como está aí originalmente criado. Ah, ela quer falar. Eu tenho no celular a cópia do registro do nascimento do Carlos. Tá? A gente, em correição no cartório de registro civil, da Edna, ela nos mostrou, né? A gente não pode manusear o livro e tal, mas eu consegui tirar umas fotos. Sugiro também que, num acordo com ela, seja feito para levar para o memorial. E aí eu vou ler rapidinho, só uma palavra que eu não consegui decifrar, assim, traduzir. Vou ler como foi escrito, tá? Aos 2 dias do mês de novembro de 1902, nesta cidade de Itabira do Mato Dentro, em meu cartório compareceu o cidadão Carlos de Paula Andrade, fazendeiro, e declarou que, no dia 31 de outubro do corrente ano, às 6 horas da manhã, em a casa de sua residência, na Rua das Flores desta cidade, nasceu uma criança do sexo masculino, que no batismo receberá o nome de Carlos Andrade, filho legítimo do declarante e de sua mulher, Dona Julieta Augusta Drummond de Andrade, residentes nessa cidade, onde casaram-se. São avós paternos da criança, Capitão Elias de Paula Andrade, já falecido nesta cidade, e Dona Rosa Amélia Drummond Andrade, residente nesta cidade, e maternos Antônio João de Freitas Drummond e Dona Flávia Augusta Teixeira Drummond, já falecidos nessa cidade. E, para constar, lavro esse termo, que vai assinado pelo declarante e as testemunhas presentes. Eu, Teófilo de Alvarenga Lage, escrivão, escrevi. Carlos de Paula Andrade, Antônio, eu imagino que é Caiapó, não consegui decifrar. H. Drummond, Antônio Cassimiro de Menezes. Então, Qual de o seu fato, nome? Andréia. De fato, Carlos Andrade, Sim. de registro.
Tá? Andréia, nós agradecemos a sua contribuição. Inclusive, o Edmilson Caminha também trata disso, né, no livro dele, essa curiosidade, né? Como assim, Drummond não tinha Drummond no nome? Eu tentei que se projetasse para que todos vissem, mas assim, que todos vissem, mas só que não teríamos como fazer. Né? Sim, mas é interessante também conseguir uma cópia no museu. Sim. Depois, no finalzinho, né? Olha, então agora eu gostaria de conversar com o Lúcio, saber algumas questões aqui em relação ao cometa. Então, Lúcio, em 1979, que era um período de ditadura militar no Brasil, o governo Figueiredo, né, sancionou a lei de anistia, que configurou uma abertura política gradual, né? E, nesse momento, né, libertaram alguns presos políticos e também foi marcada pela volta de algumas figuras importantes do cenário nacional que foram exiladas. Então, foi nesse momento, né, nesse ano de 79, que o jornal O Cometa Itabirano foi criado por um grupo de jovens estudantes e recém-formados. Eu gostaria que você dissesse para nós como surgiu a ideia de criação do jornal e qual foi o maior propósito de sua elaboração. Alô? Alô. Boa tarde a todos aqui presentes. Agradeço desde já o comparecimento de todos vocês aqui hoje. Grata surpresa essa terceira Fli Itabira que se realiza. Grata surpresa. Sim, foram com essas palavras que o nosso poeta maior saudou a chegada do nosso jornal nos céus, nas casas, nas ruas da nossa cidade. Grata surpresa, o Cometa Itabirano. Pois foi exatamente no dia 15 de novembro do ano da graça de 1979 que circulava por esses sítios a primeira edição do nosso Cometa, um jornal bolado, para usar uma gíria da época, pensado e produzido por jovens e outros nem tão jovens assim de Itabira, a maioria de estudantes, alguns profissionais e também alguns outros vagabundos, que coloriam a paisagem deste até então Vale Sombrio, naquele final de governo do general Geisel, indo na direção do desgoverno, do governo do cavalo do Figueiredo, do general Figueiredo, né? Prenunciando, então, a tal da abertura lenta, gradual e segura da ditadura militar, com a sua anistia, a luta pelas diretas já, enfim, a tão redemocratização esperada do país, com a volta dos exilados, do irmão do Enfio, Tancredo Neves, o bigode de Zé Sarney e todo o resto que já sabemos. Pois bem, antes mesmo que eu comente a primeira carta, a primeira manifestação do Carlos Drummond nos enviou, datada do dia 3 de dezembro de 1979, ou seja, exatamente 2 semanas após a saída do nosso jornaleco, vale lembrar a existência aqui em Itabira, naquela época, do movimento cineclubista, naquele período, praticamente a única forma que tínhamos de participação e atuação política
através da criação em nossa cidade do Cineclube Lima Barreto, sendo uma espécie, assim, de um proto-cometa, um ano antes do lançamento do jornal. Assim, Drummond se manifestou com a criação do Cineclube. Meus bons amigos do Cineclube Lima Barreto, foi uma surpresa muito gostosa essa de tomar conhecimento do trabalho de vocês. Não só pela demonstração de simpatia intelectual que me distinguiram, mas também pela existência do Cineclube em si, como agente de cultura popular, e ainda porque associaram à iniciativa o nome de Lima Barreto, o que é suficiente para definir e traçar um rumo saudavelmente brasileiro. Estou aqui grato a vocês, e de coração desejo que um tão belo empreendimento alcance plenamente os seus fins, em benefício da nossa gente itabirana. A todos, o abraço amigo de Carlos Drummond. E assim aconteceu. Um ano depois, unimos nossos esforços e lançamos o jornal. A primeira carta que Drummond nos enviou, e peço aqui também licença para lê-la, quando ele recebeu o primeiro número da edição. Prezado Lúcio, grata surpresa o cometa itabirano. Espírito independente, diagramação moderna, impressão ótima. Gostei. Só que me pareceu um tanto drummondiano ou drummondiano em demasia. Claro que me toca a generosa lembrança de meu nome em várias páginas. No entanto, você me desculpe aqui, eu vou ler o que está impresso. Me tocou a generosa lembrança do meu nome em várias páginas. Mas eu entendo que a missão de vocês deve ser antes crítica do que enaltecedora. E há muita coisa a fazer em defesa e benefício da nossa Itabira. A entrevista com Dom Mário Rangel, excelente. Dá para pensar o que ele observa com propriedade. As pessoas se interessam mais pela Vale do que por Itabira. E é lamentável isso. Outra coisa, com mais de 100 mil habitantes, Itabira ainda precisa imprimir seus jornais em BH. Quando teremos uma boa gráfica? Abraço cordial e agradecido do velho itabirano. Foi então, este foi só o começo, né, da relação desse jornal itabirano com o poeta. E para não alongarmos em demasia essas nossas lembranças, que este ano, no próximo dia 15 agora, né, perfaz 44 anos, quero aqui citar alguns números e informações que, de certa forma, atestam uma forma de retorno do poeta à sua própria terra de Itabira. Esses dados me foram passados por este artista genial, Genin, está aí presente. Figura fundamental na história do jornal, na sua produção, no seu visual, na sua diagramação e arte final. Aliás, devo dizer com total convicção que este nosso Genin tornou-se o nosso Alfredo Duval do século XXI, com seu trabalho em estatuária,
desenho, pintura, e posso lhe assegurar, vem mais novidade por aí. Segundo o levantamento estatístico do Genin, pelo levantamento que ele fez, durante 6 anos, foram 20 cartas que Drummond nos enviou, 6 bilhetes e 1 telegrama. Quero incluir nessa história epistolar do Carlos Drummond com o jornal, querer incluir uma carta belíssima do grande Pedro Nava, que tomou conhecimento do jornal através do Drummond e nos enviou uma carta que, infelizmente, não podemos aqui ler hoje, em 3 de novembro de 1983. E durante esses anos, o Drummond nos mandou vários poemas inéditos que estão incluídos hoje em sua obra completa. Desde O Amor Natural, Lira Itabirano, O Maior Trem do Mundo, poema sobre Heitor dos Prazeres, Diante de uma Criança, que é um belíssimo poema de infância, o texto que a Sossó aqui já se referiu, quando ele foi presenteado pela municipalidade com uma urna cheia de lembranças, doçuras daqui de Itabira, ele pediu se eu pudesse arranjar um cantinho do jornal para ele agradecer um texto belíssimo chamado Obrigado, Itabira. E, finalmente, um telegrama, um agradecimento pela homenagem, finalmente, ao pai, nomeando a avenida, isso no ano de 1983, Avenida Carlos de Paula Andrade. Dessa produção enviada a nós pelo poeta, eu gostaria de destacar apenas 2 delas, que para nós é de extrema significação. A primeira dessas cartas que eu quero aqui diz respeito à colaboração do poeta ao nosso suplemento literário. Pois é, o Cometa, por ser um jornal muito chique, também tinha o seu suplemento literário, que se chamava Carlito, uma mistura do menino Carlos com o poeta das imagens, Charles Chaplin. E eu gostaria agora de pedir ao Dé da filmagem, ele me disse que para eu colocar, e ele vai tentar. Está dando? A capa. Hein? Está no ar? Aonde? As pessoas que estão vendo na internet. Sim, eu pensei que aqui atrás. Você pode estar comentando, né? Para as pessoas que aqui não estão vendo. É uma mistura do menino Carlos, o logotipo também genial do Genin. Foi criado pelo Genin. Esse Carlito, né, esse suplemento literário, já que nós estamos num festival de literatura, tinha a periodicidade de 3 meses. E a ideia de criá-lo, né, dentro de um jornal já bastante literário, foi do nosso saudoso amigo e jornalista Robson Damasceno, com a presença também marcante do meu amigo médico José Américo. Foram mais ou menos 13 edições do Carlito. E aí o Drummond nos enviou para este nosso suplemento 2 poemas inéditos da obra O Amor Natural, até então também inéditos.
foram eles, chamado O Chão e Jardim, com a seguinte recomendação expressa do poeta. Ele escreve para o José Américo, que estava ajudando a editar o Carlito, e aí ele responde ao José Américo assim: respondo sua carta do 29 último. Essa história de envelhecer é das menos divertidas. E vocês ainda vão agravar a chateação, badalando-a de público. Além do mais, 81 anos não é coisa que se comemore. Enfim, compreendo a boa intenção de você e dos seus amigos do Cometa, e dos meus amigos do Cometa, por isso mando-lhe 2 poeminhas, com uma condição: não se anunciarem como poemas eróticos, nas capas ou no texto. Basta dizer poemas inéditos. Combinado? O abraço cordial do seu Carlos Drummond. Os poemas estão aqui, acho que todo... Já que estamos aqui também no Festival Literário, né, Internacional de Literatura, aqui em Itabira, acho que valeria a pena relembrar alguns temas abordados pelo nosso suplemento Carlito. O primeiro deles, eu acho que eu mostrei aí, foi os 100 anos do Pablo Picasso. Depois, uma edição sobre a geração Beat, que a gente chamava de geração Benta. A poesia visual, toda uma edição reproduzindo poemas visuais. Uma outra edição sobre a função social da literatura, entrevista com a professora Letícia Malar, da Universidade Federal de Minas Gerais. Outra edição do Carlito sobre a poesia alemã do século XX. Toda uma edição reproduzindo textos da obra do escritor mineiro Lúcio Cardoso, esse desconhecido. Glauco Matoso, este glaucomático, jornal paulista, fizemos uma edição dedicada à obra dele. Paul Eluard, a evidência poética da poesia francesa, e uma longa entrevista com o escritor Oswaldo França Júnior, um brasileiro. Talvez tenha sido sua última entrevista, porque logo depois o Oswaldo faleceu nas estradas e nas curvas de Monlevade. Acredito que seria de grande interesse para os alunos da Faculdade de Letras de Itabira tomar contato com este material fornecido pelo nosso Carlito, rico, diverso e graficamente muito belo. Lúcio, Oi. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte: você citou aí vários textos inéditos, né, que Drummond enviou ao Cometa. Entre eles, você citou o poema que depois foi publicado no livro O Amor Natural, que é uma obra póstuma, né, que ele tinha uma grande preocupação de que as pessoas confundissem erotismo com pornografia, né? E também você citou aí o poema O Maior Trem do Mundo. Eu acho que é importante falar disso, principalmente para nós aqui de Itabira, né, porque Itabira sediou o primeiro encontro das cidades mineradoras, e nesse momento, quando pediu, né, vocês pediram, você como editor-chefe, né, que ele viesse alguma nota, alguma coisa sobre esse encontro, eis que vocês recebem, né, após alguns dias, o poema O Maior Trem do Mundo, que é um poema extremamente significativo, é um poema icônico. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho, se vocês esperavam receber um texto dessa magnitude, e que, para finalizar depois, você falasse também da última correspondência de Drummond ao Cometa. Beleza. Este segundo momento dessa correspondência que eu queria trazer aqui hoje para vocês, de Drummond, com a gente, foi com o envio
do seu, talvez, último grande poema sobre o de Itabira, né? Trata-se do maior trem do mundo, publicado em nossa edição de número bem significativo, 69, em julho de 1984, por ocasião da realização do primeiro encontro das cidades mineradoras, que pela primeira vez aqui no país foram discutidos os índices dos impostos sobre minerais aqui no Brasil. Este encontro foi realizado aqui em Itabira, em 1984. Foi então que eu escrevi, como editor, ao poeta solicitando uma colaboração sobre o tema em questão, sobre a questão das cidades mineradoras, pois pretendíamos uma edição especial para circular durante o evento. O poeta se recusou a colaborar, justificando seu pessimismo e descrença em nossos homens públicos e suas promessas vãs. Foi a primeira vez que pedi algo durante este tempo ao poeta. E confesso que houve uma certa decepção da minha parte, embora minha compreensão na decisão dele. Mas daí, uma semana depois, chega até a minha casa este poema fantástico, ao mesmo tempo triste e denunciativo das mazelas da mineradora extrativista em uma cidade que guarda essa coisa mínima que é meu coração itabirano. Hoje, fico muito feliz ao ler este poema em locais públicos diversos aqui na cidade. Os versos deste poema. E sinto muito orgulho de ter sido, talvez, a segunda pessoa a lê-lo. Finalmente, eu até tinha pedido para colocar aí o poema, o original. Esquecemos, né? Eu pedi a Sossó para trazer, para entregar para todos vocês aí o original do poema. Ok, depois nós vamos reparar. Está aceita a desculpa. Vai pensar uma forma de tá reparar aceita isso, né, a desculpa. Pois é. Finalmente, para finalizar aqui minha participação nessa mesa, eu supunha que era uma mesa, por isso que eu estou lendo assim, quero me referir à última carta que Drummond nos enviou. Ela data exatamente do dia 13 de novembro de 1986, 9 meses antes do seu falecimento. Devo confessar que, ao lê-la, fiquei comovido como o diabo. Um misto de satisfação e dever cumprido, conseguimos realizar aquilo que todos consideravam impossível. O retorno do poeta à sua terra amada, através de um jornal realmente nada carinhoso, como ele disse, de seus poemas, de seus textos e crônicas. Peço permissão para ler essa última carta. Caros amigos do Cometa Itabirano, Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1986. Às vezes fico achando que eu sou uma invenção de vocês, que eu não existiria se o cometa não badalasse a minha existência, dando-me verossimilhança, forma, credibilidade. Tantas referências, carinhos, num jornal nada carinhoso, lembranças, imagens. Serei o alvo de tudo isso? O cometa criou um personagem e insuflou-lhe vida? Meu Deus, acaba acreditando em mim mesmo por obra
e graça ou molecagem de vocês. É isso aí. Jamais poderia esperar uma simpatia tão dadivosa como essa que recebo do bravo e irreverente jornal que representa o espírito novo, crítico, vigilante e renovador de Itabira. Muito e muito obrigado, pessoal. O antiquíssimo itabirano sente-se rejuvenescer pela mágica de vocês. A cada um da turma, o abraço feliz de Carlos Drummond de Andrade. Obrigado mais uma vez a todos. Gente, nós que temos que agradecer muito a presença desses dois aqui, que, como a gente viu, tem tanta coisa para contribuir conosco, né? Tanto conhecimento e tanto acesso a materiais, aquilo da obra de Drummond, tanto da obra de Drummond como da pessoa de Drummond, né? Então, você correspondeu, né, como editor-chefe com Drummond durante esses 6 anos, você leu tantas coisas que vocês trocaram aí, né, e ele contribuiu com Itabira, e Solange também no memorial, que traz para a gente também esse monte de coisa que a população de Itabira pode, indo até lá, conhecer também, e vale a pena. Agradecemos muito a presença de vocês, por vocês compartilharem conosco. Sim. E eu só queria comentar que a Ângela Sampaio, que é irmã do Lúcio, ela escreveu uma dissertação de mestrado, né, que fala sobre isso, Palavra e Terra, de Carlos Drummond de Andrade, e o Cometa Itabirano. Então, para as pessoas que tiverem curiosidade de saber mais sobre esse processo todo, vale a pena conhecer o trabalho da Ângela. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de falar aqui uma curiosidade, né, que a gente está falando de cartas. Uma vez, em 2010, a Folha de São Paulo fez um chamado. Quem tem uma carta de Drummond? Aí foi interessante que, assim, 21 pessoas retornaram. Elas tinham carta ou elas conheciam alguém que tinha carta. E algumas delas mandaram as cartas e hoje elas estão na casa de Rui Barbosa. É uma curiosidade a gente ver que, como ele correspondeu com tantas pessoas famosas e muitas que não eram famosas, né? Tinha gente que era do Sul, do Sudeste, do Nordeste. Como pode uma pessoa viver tantas vidas dentro de uma vida só? Isso mesmo. Muito bem. Solange vai fechar com a leitura de um cartão, né, Solange? Drummond sempre esteve atento às festas das famílias, né, a festa da família Andrade. E, quando foi dia 10/8/87, né, 7 dias antes do falecimento dele, ele enviou esse cartão para Carlito Andrade, né, o primo dele. Ele escreveu: Caro Sebastião, aí vão algumas cartas que poderão servir para o projeto do trabalho solene da família. Um afetuoso abraço, Carlos. Aí ele põe Rio, 10/8/87. Aí, entre parênteses, muito obrigado pelo conforto de sua palavra, hora triste. Então, vocês imaginam o que Drummond passou, né? Já tinha falecido a filha, e ele, daí 7 dias, faleceria. Lúcio, eu fiquei muito chateada, porque eu tive que sair para trabalhos e ficou em cima da mesa, que seria uma prenda para vocês, o poema O Maior Trem do Mundo. Então, como o Lúcio contou sobre ele, inédito, eu vou falar ele para vocês. Assim, ela vai recitar o poema, gente, está vendo? Por favor. Fica de pé aí, por favor. O maior trem do mundo. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão.
o maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva meu tempo, minha infância triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o maior trem do mundo, vai serpenteando, vai sumindo, e um dia eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Obrigada. Que lindo! Parabéns! Mais uma vez eu vou fazer uma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Sim, por favor. O rapaz vai dar o microfone para ela. A moça. Olá, boa tarde a todos. Tio Lúcio, eu estou muito feliz de te ver aqui, de ter voltado para o Brasil e ter a oportunidade de te ver. E tem uma pergunta que eu gosto muito de perguntar cada vez que eu participo de mesas literárias. Com todo o seu contato, todas as cartas que você recebeu do Drummond, qual que é a coisa que você gostaria de nos contar que você acha que ninguém sabe dele? Ou que é a coisa que ninguém normalmente pergunta sobre o Drummond e você acha, se as pessoas soubessem disso, ou se as pessoas perguntassem mais sobre isso, sobre o Drummond, eu acho que eles saberiam um pouquinho mais do itabirano que a gente gosta tanto. Eu também sou itabirana. Obrigada. A Betaninha é minha sobrinha, um doce de pessoa. Amo. E acho a pergunta bem pertinente, porque tem um lance que talvez seja inédito, que eu nunca coloquei em público, talvez um ou outro colaborador, amigo do Cometa, possa estar sabendo, o Geninho, com certeza, mas não é uma indiscrição. É quando o Drummond realmente não concordava com o nome da Avenida Carlos Drummond de Andrade, que ele acha que só deveria dar nome de rua ou avenida ou algum logradouro público quando a pessoa morresse. E ele foi colocado o nome dessa avenida aqui embaixo, Carlos Drummond de Andrade, e é uma coisa que ele ficava até meio sobre-irritado. E aí, na visita que nós fizemos na Rua Conselheiro Lafayette, lá no apartamento dele, num sábado pré-carnaval, 10 horas da manhã, o Drummond nos ofereceu uísque. Pela manhã ele não bebeu, eu acho que era para deixar-nos um pouco mais à vontade. E aí, quando estávamos conversando, tiramos muitas fotos, fizemos uma reportagem no jornal sobre essa visita ao poeta. Ele me puxou no canto, lá do apartamento, sobre o olhar atento da Julieta, filha. Ele me pediu, ô Lúcio, você poderia fazer um empenho de trocar o nome da Avenida Carlos Drummond de Andrade para Carlos de Paula Andrade, o meu pai, que é muito mais merecedor pelo que fez concretamente para Itabira, não só em termos de produção agrícola e tudo mais, mas aí ele me citou até de um dos altares da matriz Senhora do Rosário, que foi desabada, né? E o pai do Drummond foi um dos que compraram, né, um coronel, que comprou o altar, segundo ele, à direita de quem entrava na igreja da matriz. E aí nós fizemos todo um empenho, inclusive fazendo até uma abaixo-assinada aqui para os moradores que estavam começando a habitar a Avenida Carlos Drummond de Andrade, alguns endereços comerciais, mas aí foi em vão, porque haveria muita dificuldade em troca de papelada, ia dar prejuízo, segundo os vereadores, mas graças a 2 vereadores, que aqui eu quero prestar minha homenagem, a José Braz, que era vereador, mas também tinha um jornal nosso concorrente, o Diário de Itabira, se não me engano,
e a Nitinha Drummond, também vereadora na época, que aí resolveram, de uma maneira magnânima, junto com os vereadores, de colocar da Praça Crisio, a Praça Redonda, até o início da, hoje, Avenida Cristina Gaziri, só que talvez seja a menor avenida que exista, né? Que é a avenida ali da Prefeitura Municipal, a Carlos de Paulo Andrade. E o Drummond ficou agradecido pra caramba. Foi aí que ele começou também a mandar colaborações, crônicas, poemas. E, na inauguração da Avenida Carlos de Paulo Andrade, eu não tinha muitas informações sobre a biografia do pai dele. E aí o Drummond redigiu a biografia do pai com outra máquina datilografia, na época se datilografava, né? E pediu, através de um grande itabirano, que um dia a gente tem que retomar também, que foi aluno do Drummond, o Arpe Procópio de Carvalho, e que era ex-aluno do Drummond, quando o Drummond deu aula aqui na cidade, na década de 20, e ele pediu para que não citasse o nome dele como autor da biografia do próprio pai dele. Então, não queria evitar um certo cabotinismo, né, em relação a essa produção. Foram 3 páginas perfeitamente datilografadas, com outro tipo, para não identificar o autor daquela biografia. E só sei que, na inauguração da Carlos de Paulo Andrade, ali na Praça Redonda, acho que nem tinha ainda prefeitura, sei lá, tem que pesquisar, eu, em vez de fazer um discurso laudatório, eu li a biografia, as 3 páginas, demorou quase 40 minutos, debaixo de um sol causticante de domingo, mas assim, não tem pessoa melhor para falar do Carlos de Paulo Andrade, mesmo que anonimamente, do que o próprio filho dele. Então, aí, Betaninha, é essa indiscrição, né, que ele pediu, né, para não assumir a autoria, e essa produção dele, batida, né, se encontra comigo, com o Geninho, que é fiel depositário dessa nossa riqueza literária. Nossa. Durante os anos que o Drummond, os últimos 6 anos, né, que ele... Lúcio, mas essa carta é importantíssima, porque o pai de Drummond tem um significado, é um valor assim tremendo na obra de Drummond. Então, vocês que têm essa carta em seu poder, vocês saibam que vocês já sabem, né, que vocês têm um material que é riquíssimo para a literatura, né, de modo geral, mas que foi confiado a você, né, naquele momento. Tem uma pessoa ali ainda querendo fazer uma pergunta, vamos ouvir antes de encerrarmos. É o impertinente Nandinho, é ele mesmo. Aqui, eu viajei de muito longe para fazer essa pergunta para o Lúcio, por isso que eu insisti com ela, ela disse que nós estamos em cima da hora, está passando já. É importante. Ô, Lúcio, a fotografia na parede, quantas fotografias o Cometa se propôs a publicar sobre Itabira, que teve muita influência na FEMA Revelações, que é aquele laboratório que a gente fazia as fotos, né? E vinha de um tema que o poeta julgou que era Itabira seria apenas uma fotografia na parede, causou um rebuliço tremendo isso aí, na grande e pequena mídia, entendeu? E eu acho que o jornal o Cometa era de uns que tinha mais centímetro quadrado ocupado por fotografia do que qualquer outro. Quer dizer, a valorização que a edição deu ao caso fotografia, escrever com a luz, não é isso? É isso. Além de Drummond ser um admirador da fotografia, da arte fotográfica, e Itabira já tinha uma tradição fotográfica, né, através do grande latinista Brás Martins da Costa, do Miguel Brescia, na década de 40, e uma pleiade, vamos usar essa palavra aí, castiça, de fotógrafos que nenhum jornal reuniu, a começar de você, Nandinho Gonçalves, Duarte Gonçalves,
Humberto Martins da Costa, Eduardo Cruz, Marcelo Felipe, que infelizmente no momento não está entre a gente. E quem mais? Teve outros. O Tamizinho Barros, que fotografou também a nossa visita lá no apartamento em BH. O grande Chilaudo, mestre e aprendiz ao mesmo tempo, né, que usamos a fotografia de maneira incrível no jornal, né? Eram páginas imensas, páginas centrais, reproduzindo, inclusive, pela primeira vez, fotos do Brás Martins da Costa, né? Que depois foi criado um livro, né? Pelo Robson Damasceno, pelo Altamir Barros. Retratos na Parede. É um retrato na parede, né? Que é o nome. Uma boa lembrança, os fotógrafos fazem parte de qualquer bom jornalismo, né? Exatamente. Gente, nós agradecemos muito, então. É uma honra estar conversando com vocês. Eu acho que a gente teria assunto por muito tempo. Com certeza, nós aprenderíamos muito, como nós aprendemos aqui hoje, né? E queremos agradecer também a presença de todos vocês aqui. Uma boa tarde a todos.